Muito bem, agora vamos ao tópico 3 de nossa aula, que versará sobre as experiências socialistas do século XX e a nova luta pelo socialismo no século XXI. Quais lições podemos extrair das experiências de construção do socialismo no século XX? No século XX, o mundo conheceu as primeiras experiências socialistas, repletas de grandes lutas que tiveram importantes vitórias, mas também sofreram significativos fracassos. A transição histórica do capitalismo ao socialismo teve início com a Revolução Russa em 1917 e ampliou-se com a formação de um campo socialista de âmbito mundial após a Segunda Grande Guerra. Esse campo abrangia, além da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a China, a Coreia do Norte, o Vietnã e o Laos na Ásia, a maioria dos países do leste europeu e Cuba na América Latina. Outros países africanos, com a vitória sobre o antigo sistema colonial nas décadas de 1960 e 1970, iniciaram experiências de democracia popular com perspectiva socialista. A conquista do socialismo, direitos e melhores condições de vida material e cultural para as amplas massas provocaram mudanças na própria feição do capitalismo. Sobretudo na Europa, ante o avanço e repercussão do exemplo e das ideias socialistas, os países capitalistas foram impelidos a promover concessões aos trabalhadores. O socialismo, portanto, propiciou aos trabalhadores e à humanidade um rico legado de progresso material, cultural, social e político. No caso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, a construção socialista seguiu um rumo de progressos e conquistas, entre elas a vitória ante a Alemanha hitlerista na Segunda Guerra Mundial. Apresentou índices de progressos materiais e espirituais jamais sonhados por seu povo. O povo, os trabalhadores, obtiveram conquistas que até então o mundo capitalista não fora capazes de oferecer. Porém, o socialismo, apesar dessas conquistas, apresentou problemas e entrou em declínio acentuado na década de 1960, culminando no fim do campo socialista vinculado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no ano de 1991. Entre esses problemas, destacam-se: primeiro, nós vamos agora, presta atenção, que é um momento importante da aula, que nós vamos explicitar por que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, depois de tantos êxitos, veio a fracassar. Entre os problemas, destacam-se os seguintes: estagnação na teoria marxista. A teoria marxista, que iluminou a construção do socialismo, a partir de determinado momento, deixou de ser renovada. Ela ficou parada no tempo. Outra causa, outro problema, foi o insuficiente desenvolvimento econômico. O socialismo, que havia tido alto índice de desenvolvimento, superior ao capitalismo, a partir dos anos 60, essa economia passa a marcar passo, passa a se estagnar. Houve também recuo na democracia. A democracia, que é um grande trunfo na construção do socialismo, ela passou então a ter recuos na sua ampliação. Houve então erros de autoritarismo naquela experiência. Houve também equívocos na relação entre o partido e o Estado. E houve também a degenerescência do Partido Comunista. O Partido Comunista, que foi o fator determinante para a vitória da Revolução, e o Partido Comunista, que vanguardiou a construção do socialismo, a partir de determinado momento, esse partido começa a se degenerar, começa a perder as suas características de um partido operário.
Houve também erros políticos na direção do líder soviético Stalin, que cometeu erros graves conforme estudos que foram feitos pelo nosso partido e por outras correntes do movimento comunista mundial. O 8º Congresso do PCdoB, em 1992, sistematizou uma resolução em que aponta estudos sobre esses problemas, esses erros que foram cometidos na União Soviética. Vamos citar alguns deles. Os sovietes, que eram organizações do povo, de maneira geral, passaram a ter funções homologatórias, infringindo-se o princípio de que o centro decisório do Estado socialista deve repousar na soberania popular. Quer dizer, esses sovietes passaram a ter uma vida figurativa. E a construção do socialismo, progressivamente, deixou de contar com o espírito crítico e criativo do povo e dos trabalhadores. Outro problema importante, apontado pelo 8º Congresso do PCdoB, é que na União Soviética, a partir de determinado momento, dos anos 30, por exemplo, passaram a ter, sem justificativa plausível, repressões políticas que atingiam os próprios setores populares. Desse modo, violou-se a legalidade democrática, a pretexto de acirramento da luta de classes, o que nem sempre correspondia com a realidade política. Tais repressões criaram um ambiente de temor, de medo, que induzia o povo à passividade e ao silêncio ante aos erros e defeitos que passaram a acontecer. Não se pode desenvolver a sociedade, é outra questão importante apontada pelo 8º Congresso, não se pode desenvolver a sociedade na fase de transição sem o uso da democracia e da liberdade. A democracia e a liberdade são, portanto, o oxigênio da construção do socialismo. Vamos ver agora as lições da primeira experiência socialista que vigorou durante boa parte do século XX. Então, a primeira grande lição exatamente é a seguinte: não há modelo único de socialismo. Conforme já explanamos, o socialismo ele tem algumas características, alguns princípios fundamentais, mas a sua realização dependerá da realidade de cada país, da economia, da cultura, da história de cada país e de cada povo. Outra lição importante: não há passagem direta do capitalismo ao socialismo. Esta é uma das mais importantes lições, um aprendizado que eu quero destacar aqui. Quando falamos que não há passagem direta do capitalismo ao socialismo, nós queremos dizer o seguinte: mesmo com os trabalhadores conquistando o poder e no exercício de um poder socialista, a construção do socialismo não se dá num passe de mágica, do dia para a noite. É preciso percorrer um caminho, cuja duração vai depender da realidade de cada nação. Desse modo, por exemplo, na primeira etapa de construção do socialismo, a estrutura econômica de um país poderá ter a convivência de propriedade social com propriedade privada dos meios de produção, por exemplo, também com cooperativas. Então, na primeira etapa, a estrutura econômica pode ser híbrida. Teremos propriedade socialista convivendo com propriedade privada. É claro que nessa transição o esforço é para progressivamente a propriedade se tornar toda ela social. Para se realizar a transição do capitalismo ao socialismo, tornam-se imprescindíveis, primeiro, a conquista do poder político e da hegemonia por forças comprometidas com o projeto socialista. A transição
do capitalismo ao socialismo também exige, isso indica o aprendizado histórico, o exercício da democracia e da liberdade. A defesa da revolução e a construção do socialismo como obra de milhões. Esta é uma concepção. A revolução, ela tem que ser defendida pelo Estado, com seu aparato, mas a revolução, ela precisa ser defendida por milhões de pessoas, pelos trabalhadores, pelas massas do povo. Por isso afirmamos que a construção do socialismo, ela é obra de milhões. A transição do capitalismo para o socialismo também requer um tratamento adequado à teoria revolucionária. Ela precisa ser profundamente estudada, assimilada e, mais importante ainda, a teoria precisa ser renovada permanentemente, desenvolvida de modo continuado. Isso exige o conhecimento da produção teórica nos diversos campos do saber. E mais, para a teoria avançar, é preciso ter liberdade, é preciso ter o debate aberto dessa produção com a sociedade, com os intelectuais. É preciso que nas universidades, no centro de pesquisa, no âmbito do partido, das entidades do povo, haja espaço para o debate livre e consciente. Muito bem, agora nós vamos ver que consequências teve para a geopolítica mundial, para a situação geral do mundo, o fim da União Soviética e do campo socialista, que aconteceu, como já vimos, em 1991 do século passado, do século XX. A resistência e a acumulação de forças, marcas do período atual. Quer dizer, com o fim da União Soviética e do campo socialista, a marca do mundo atual é que passamos a viver um período de resistência e de acumulação de forças para o campo dos trabalhadores e das forças revolucionárias. Vamos explicar melhor isso. A derrota do socialismo na União Soviética abriu caminho para a ofensiva neoliberal contra as nações periféricas e os direitos conquistados pelos trabalhadores em todo o mundo. Essa ofensiva neoliberal predominou até o final do século passado. Nos anos 90 do século passado, por exemplo, aqui no nosso país, nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso, representou essa ofensiva do neoliberalismo. Agora, no século XXI, está em curso uma nova luta pelo socialismo. Essa nova luta se dá no âmbito de um mundo no qual ocorrem mudanças nas suas relações de poder. Vivemos um mundo em transição marcado por crises, instabilidades e com o declínio relativo dos Estados Unidos da América e pela rápida ascensão da China socialista. Essas mudanças favorecem a luta dos trabalhadores, porém, ainda não se delineiam uma nova correlação de forças em escala mundial. Quer dizer, historicamente, ainda vivemos um período de resistência. Os povos, os trabalhadores, ainda não reuniram as condições para adotar a ofensiva. Porém, progressivamente, as condições estão melhorando e a luta cresce em todas as partes do mundo. Outro fato positivo é o progresso, o avanço que ocorre em países socialistas, como a China, que tem 1,3 bilhão de habitantes, o Vietnã, socialista também na Ásia, e Cuba, a nossa ilha rebelde aqui do Caribe, entre outros países. Muito bem, vamos procurar discorrer um pouco melhor sobre o que se passa no século XXI. Vamos dialogar um pouco mais sobre o que vem a ser a nova luta pelo socialismo. O presidente do PCdoB, Renato Rabelo, apresenta uma reflexão que nos ajuda. Diz ele: objetiva e subjetivamente,
e vive-se na atualidade uma nova luta pelo socialismo, uma jornada pela retomada do processo transformador, algo distinto da jornada empreendida no século passado. O socialismo emerge das contradições do capitalismo, mas não surge espontaneamente. É preciso fortalecer o movimento transformador, quer dizer, é preciso fortalecer os partidos comunistas, revolucionários, e isto passa por confrontar o capitalismo. Exige a acumulação de forças para fazer frente ao predomínio da onda conservadora. Temos que ter forças políticas que tenham raízes, liderança e influência política na sociedade. A luta pelo socialismo nos nossos dias é marcada pela luta contra o neoliberalismo e pela resistência ativa ao imperialismo, com centralidade da questão nacional. A ação do imperialismo se choca com o interesse dos povos e dá base a uma movimentação crescente em sentido contrário, para a criação de diversos polos opostos a essa hegemonia. A resistência à ocupação militar, como ocorre atualmente no Afeganistão, no Iraque, na Palestina, a luta dos trabalhadores por seus direitos, o combate dos povos por sua emancipação nacional e social, a afirmação de correntes patrióticas nos países dependentes em defesa da soberania nacional, a formação de blocos de países em contenda por um novo ordenamento mundial e econômico. A América Latina se tornou palco de resistência ao neoliberalismo, através da combinação da luta social com a conquista de governos democráticos que buscam caminhos alternativos de desenvolvimento, como acontece, por exemplo, na Venezuela, na Bolívia, no Equador, no Uruguai, na Argentina. A resistência ao neoliberalismo é parte da nova luta pelo socialismo, cujos principais desafios são os seguintes: enriquecer a teoria marxista, compreender os problemas da atualidade e fortalecer o movimento transformador.